rapidinho, pô. Depois de falar depois de Miziara, para mim, qualquer outro desafio fica enorme. Mas, como Miziara nos ensinou, a gente tem que encarar. Né? Não ter medo de falar, não ter medo de errar. Porque evitar certos termos, como ele disse ali no início da palestra dele, no final da palestra dele, mostra que a gente tem que começar a pensar e falar da jovem advocacia. Mas antes eu quero agradecer o convite ao Vinícius, ao João Bosco Filho e a toda a equipe do escritório, que eu peço uma salva de palmas desde já, porque são maravilhosos, são sensacionais e estão construindo uma história em Nova Iguaçu. Eu queria cumprimentar aqui a todos, na pessoa da... Cadê meu vice-presidente? Já me deixou, já meteu o pé. O doutor Antônio de Pádua, que tem dividido comigo a responsabilidade, né, Vinícius, da administração da OAB de Nova Iguaçu, nessa gestão de 2019 a 2021, que termina agora dia 31. Eu quero agradecer aqui os meus diretores, que eu estou vendo aqui, alguns presidentes de comissão, doutor Fábio Teles, doutor Evandro, Gabriel Jota, vice-presidente. E eu fico muito, muito feliz em estar aqui com vocês para falar... chegou o nosso vice-presidente, nosso presidente, que eu falo, né, que é porque ele divide a responsabilidade comigo. E a esposa dele, a doutora Elisa Mota, que é a nossa presidente da comissão da criança e do adolescente. A advocacia jovem hoje deixou de ser jovem, porque nesse tempo de pandemia são os mais experientes. O Arthur, você conhece o Arthur? Arthur, conhece o Arthur? Famoso Arthur? Arthur Miziara? É o filho do Miziara. Ele sabe mais informática do que eu. Ele já nasceu entendendo desse equipamento, dessa ferramenta. É isso. Hoje, o jovem advogado já nasceu, já está na advocacia, aprendendo, sabendo atuar com todas as ferramentas, principalmente as tecnológicas. Antigamente, nós ficávamos, na minha época do Pádua, né, do Miguel, do Evandro, dos mais... Do Fábio, não, nem tanto. Tem um professor Matusalém ali, do lado do Miziara, professor, meu grande mestre. No tempo dele também, a gente tinha que ir para a biblioteca, pegar aqueles livros, aqueles compêndios vademecums, para pesquisar a lei, para pesquisar as doutrinas, para a gente pesquisar qual era a tendência de A, B ou C. Hoje, nós temos uma facilitação, nós temos um facilitador, que é o mundo virtual. Mas isso é tudo? Não. Porque a gente precisa do ser humano. E nós sabemos, hoje em dia, que 99,9% das ações de um computador, eu digo 99,99999, depende de uma ação humana. Melhor dizendo, 100% depende de uma ação humana. A gente precisa apertar lá para nós obtermos o resultado. Eu digo isso porque a jovem advocacia tem que entender que tudo se passa pelas relações humanas. Tudo passa por uma compreensão, por um entendimento de um relacionamento. Seja qualquer órgão do Poder Judiciário, né, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, qualquer situação que você tenha que entrar
e se relacionar. A essência do seu cliente é o resultado. Só que a advocacia, às vezes, traz injustiças, traz frustrações. Mas por isso que vocês estão preparados para resolver essas questões. Por isso que a advocacia jovem, hoje, cada dia mais está preparada para essas novas tecnologias. Essa pandemia que apareceu na nossa frente, eu posso tirar a máscara? Posso? Pô, cara, não sabia não, hein? Eu vou colocar aqui no meu bolso, tá? Mas a gente fica muito feliz em saber que a pandemia antecipou, né, algumas décadas de avanço da tecnologia. Eu fiquei muito feliz que eu agora começo a fazer audiência virtual. Né? Audiência virtual, eu lembro que quando eu comecei, eu fui militante na área trabalhista. Eu tinha que chegar no fórum trabalhista, não era nem na Lavradio, Elisa era na Santa Luzia, não era, Elisa? Aquela escada, correria, aquela drenada, e eu tinha que chegar lá 8h01. Imagina, chegar 8h01 na Lavradio, tinha que sair de casa a que horas? Fala aí. Naquela época não tinha metrô, não. Da forma que tem, não. Naquela época não tinha aquele diretão, não, que a gente tinha que pegar aquela van, não tem nada disso, não. A gente tinha que ir de trem, pegar o Japeri, chegar lá 4 horas da manhã, sair de casa 4 horas da manhã, né, para pegar, né, Evandro, para chegar lá, comer o pão com mortandela lá no bar da esquina ali, tomar o café, esperar a hora da audiência para a gente não perder, porque quando a gente chegava atrasado, o juiz começava a audiência, mas quando a gente chegava cedo, ele chegava atrasado. Mas você chega atrasado para ver se seu cliente não é prejudicado. Eu falo sempre que a advocacia jovem hoje, né, demonstra ter muita disciplina, muita rigidez de conhecimento, de integração, de companheirismo. São fatores, são competências, né, são sentimentos que a jovem advocacia vem demonstrando para a gente. Eu falo isso com uma tranquilidade muito grande, porque hoje eu estou presidente da primeira subseção. Quem divide a presidência comigo é uma pessoa mais experiente do que eu. E nós trocamos ideias, conversamos muito, dialogamos. Tem um presidente da minha prerrogativas aqui, tem um vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Empresarial, tem um presidente da Comissão de Direito Contábil, e participação da jovem advocacia na OAB. Como é que se faz? É vindo para dentro. Vocês acham que eu cheguei na presidência da OAB? Foi que, ano passado, ano retrasado, eu concorri para presidente da OAB e fui eleito. Não, foi um processo. É um processo. E a jovem advocacia, né, já passou de vários processos e mostram, cada dia mais, podem evoluir. Ou melhor, desculpa, Biziara, essa palavra não pode falar, evolução, porque a gente pode evoluir para o mal ou para o bem. Então, mudar. Perdoa, professor, falar depois do senhor é uma merda. Dá um merda, porque você é culpado disso, Vinícius, você sabia disso, né? Eu fico muito feliz de falar depois do professor Miziara, porque ele é um exemplo. Eu não sei se ele contou a história aqui dele, que ele tinha medo de falar em público. Eu também. E ele me fez perder esse medo. Ele me fez. Por quê? Porque a gente tem que ser como somos,
como nós somos no dia a dia, né? A gente tem que mostrar aquilo que a gente quer. E a advocacia é assim. A advocacia é assim. Quem quer ser advogado tem que entender que tem que estudar. Tem que ter disciplina. Tem que ter vontade de escutar as pessoas, de se relacionar, não ter medo de encarar as pessoas. Você está tirando muita foto minha, eu quero ver como é que vai fazer isso depois. Quero ver depois, vou fazer que nem a... Vou conferir essas fotos, hein? Brincadeira, obrigado. Você tem que ter isso tudo, relacionamentos, entendimentos. Eu falo sempre que as pessoas, principalmente aquelas mais jovens, né, ficam com medo de 3 princípios que não estão na área do direito e a gente não aprendeu, que é a generosidade mental, a coerência ética e a humildade intelectual. A generosidade mental é a gente disseminar aquilo que a gente sabe para os mais jovens, ou até para os mais experientes. A coerência ética é a gente praticar aquilo que a gente ensina. E a humildade intelectual, sabe qual é? É perguntar quando não se sabe. Não ter vergonha de perguntar. Por isso, eu dou os parabéns ao escritório do João Bosco Filho, porque hoje temos um líder dentro desse escritório, né? Ou melhor, tem vários líderes, porque a equipe toda está sendo preparada para exercer essa liderança. E eu fico muito, muito, muito... Eu falei no Facebook, no Instagram hoje, né? Estou imensamente feliz e honrado em participar aqui com vocês. Muito. Eu vejo aqui, alguns eu conheço pessoalmente, Lucas, a Letícia, Vinícius, né? Já participaram comigo. Então, os outros eu conheço de vista, de fórum, de passagem na rua, mas eu fico muito honrado mesmo de ver que tem um escritório hoje em Nova Iguaçu que investe em conhecimento, investe no saber. Eu não me deram tempo para falar, não, mas eu não sei se eu estou falando de mais ou de menos. Até porque o professor Miziara está ali, depois eu vou perguntar a ele o que eu tenho que melhorar, né? Quais são as funções que eu tenho que melhorar, porque eu fico muito preocupado, porque depois falar depois do mestre é uma coisa assim muito preocupante. Mentira. Eu sei que ele está torcendo por mim lá. Eu sei que ele está querendo que eu tenha um sucesso aqui com vocês. É o mesmo que eu quero de vocês. Que vocês tenham o sucesso. Que esse escritório cada vez cresça. E a gente vê aqui uma advocacia jovem, que promissora. Hoje, a OAB de Nova Iguaçu tem várias comissões. E temos uma comissão da OAB Jovem, hoje capitaneada pela Amanda Malvia, que é a maior do Estado, maior do que, inclusive, que da seccional. Hoje nós temos 65 jovens advogados integrando a comissão. 65 jovens advogados que querem buscar conhecimento. Convido vocês a participarem também, quem é jovem advogado, quem também não é jovem, procurar outras comissões. Também tem comissão do idoso, tá? Matusalém, né? Outros aí podem participar, né? Eu falo, o PADA participa também, entendeu? Então, a gente tem, eu participo também, né? Então, a gente tem essa questão de participar. A OAB é assim. A OAB tem um sistema em que quer a participação da advocacia como um todo. Lá no sistema OAB, a gente não escolhe quem deve entrar, quem deve sair. Lá está aberto.
e como sempre nós falamos, sempre eu falei com o Vinícius, Vinícius é um líder também, que é o presidente da comissão de mediação, a gente está sempre fazendo a integração, sempre buscando a inclusão de todos. E agora, na fala anterior do professor Miziara, eu me lembrei, né, que eu sempre falo nas minhas entregas de carteira, né, e eu estava pensando em numa outra história, mas essa acho que vai pegar mais porque o professor Miziara falou, né, que é a lenda que contam de Gandhi. Muitos conhecem aqui, muitos conhecem essa lenda de Gandhi. Todos conhecem Gandhi, né? Mahatma Gandhi, né, professor Matusalém? Gandhi foi um líder indiano, mas ele foi advogado. Advogado, se formou pela Universidade de Londres. Gandhi foi um brilhante advogado. Mas, antes dele ser advogado, ele foi estudante. E, como estudante, ele tinha que fazer provas, né, frequentar as aulas, aquelas coisas todas, tudo que nós fizemos, igualzinho, só que ele era Gandhi. Gandhi, um dia, né, chegou e foi almoçar no refeitório da universidade. Chegou nesse refeitório da universidade e sentou do lado de um professor. Sentou do lado de um professor, e o professor chegou para ele e falou assim: Gandhi, você sabe que porcos e pássaros não se misturam? Gandhi olhou para ele assim: pois não, professor, já estou voando, estou sentando na mesa ao lado. O professor olhou assim, com uma raiva, não pôde falar nada. É o que o professor Miziara falou. A gente não pode, às vezes não dá. Então, tem que tomar cuidado. E sentou na mesa ao lado, o colega dele, né, falou assim, ó, semana que vem a gente tem teste com ele. Ele pode vir do jeito que ele quiser, porque eu estou preparado. Eu estudei a matéria, eu conheço a matéria. Gandhi fez essa prova na semana seguinte, Vinícius. Aquela prova para 10. Aquela prova maravilhosa, 10. O professor não aceitava. O professor não aceitava. Isso é um absurdo, eu não vou dar 10 para ele. Vou fazer uma arguição com ele. É. Olhou assim. Gandhi, vem cá, por gentileza. Pois não, professor. A sua nota vai depender da arguição que eu fizer com você. Carmen Caroline, eu sei que não faz isso com os alunos dela. Não faz isso, não é verdade. A sua nota vai depender da resposta que você me der. Pois não, professor, estou preparado. Estudei a matéria toda, o senhor pode ver a minha prova, como é que ela está, uma prova maravilhosa. Pois não, eu coloco na sua frente um pote de dinheiro e um pote de sabedoria. Com o que você fica? Gandhi, sem pensar, eu fico com um pote de dinheiro. O professor, resposta errada. Gandhi, não, a resposta está certa. O professor perguntou por quê? Cada um fica com aquilo que não tem. Aí o professor, que isso? Escreveu, idiota. Entregou a prova para Gandhi. Gandhi devolveu a prova para o professor. Professor, você está me devolvendo a prova por quê? Professor, o senhor assinou, mas esqueceu de dar nota. Moral da história. A moral da história. Sejamos firmes, sejamos educados, sejamos estudiosos, saibamos nos relacionar com as pessoas, saibamos compreender o que o nosso cliente precisa. E sempre que houver algum abuso, podem contar com a OAB. A advocacia é isso, pode contar com o Fábio Teles lá, que tem a prerrogativa 24 horas. É um projeto nosso que a gente estabeleceu aqui em Nova Iguaçu.
24 horas. Essa lenda é contada, né, sobre Gandhi. É uma lenda que, não sei se é verdadeira, mas que reflete a realidade do profissional do direito, reflete. Por quê? Gandhi fez uma revolução sem dar um tiro. A advocacia, né, precisa entender, nós advogados, que a gente não precisa matar ninguém para conseguir os objetivos perante a qualquer outro órgão. Sejamos fortes, sejamos unidos. Quando algum colega precisar de ajuda, ajude. Quando algum colega estiver numa situação de dificuldade, procure saber o porquê. A advocacia é isso, e a OAB está aí. Nós temos um sistema que é para ajudar. Eu peço a vocês que compartilhem o site da OAB de Nova Iguaçu, visitem o site da OAB de Nova Iguaçu, visitem as mídias sociais da OAB, da seccional, da CAARG, que tem muitos benefícios para a jovem advocacia, inclusive bolsas de estudo fora do país. Vocês têm tudo para crescer. Bom, eu tenho uma frase que eu gostaria de falar para vocês, e me colocando sempre à disposição de vocês, para o que vocês quiserem. Eu digo isso porque eu não falo só por mim, eu falo pela OAB de Nova Iguaçu, que está aqui o presidente Pádua comigo, nosso presidente da prerrogativa, o Fábio Teles, e todos os outros demais diretores. Vocês podem contar com a OAB. Sabe por quê? As atitudes são mais importantes do que os fatos. Muito agradecido, um forte abraço a todos.